Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu tô aqui no canal hoje para fazer um balanço para vocês sobre as metas que eu estipulei para 2023 e se eu cumprir, agora falando sobre livros fora da língua inglesa. Bom, eu sempre falo aqui pra vocês que eu fico tentando ler livros que não sejam nem do Reino Unido ali, nem dos Estados Unidos, que são as literaturas que chegam pra gente mais fáceis, né? E que a gente acaba consumindo de uma maneira muito mais vertiginosa. Então eu sempre tento mesclar, né, as leituras com livros fora desse eixo aí, que eu já falei pra vocês várias vezes, e eu tinha colocado como meta pessoal ler 12. Mas infelizmente não veio aí. Apesar disso, eu vou falar pra vocês as leituras que eu li fora desse eixo e um balanço assim bem rápido sobre o que eu achei de cada leitura. Eu comecei o ano lendo os livros do Gabriel Garcia Marques. Então eu li 100 Anos de Solidão e Nos Tempos do Cólera. Foram livros que, assim, foram muito difíceis ter começado com eles, porque são literaturas que não fazem tanto o meu tipo assim de leitura, né? São livros que o primeiro, 100 Anos de Solidão, é um realismo mágico, é uma história muito longa sobre uma família toda que você precisa de um mapa ali para poder acompanhar, porque eles vão colocando os mesmos nomes nos filhos, nos netos, nos sobrinhos, e aí vai ficando muito difícil. A gente vai acompanhar mais ou menos 100 anos dessa família e a solidão que de alguma forma entra, né? Não acontece nada muito grandioso, apesar de estar sempre tendo algumas pequenas coisas assim absurdas ali no meio que você fica várias aventurinhas no decorrer da vida, mas eu achei um livro difícil de vencer, apesar de que a escrita é maravilhosa, né? Eu não senti assim ser tão fluida, né? Nenhuma das escritas do Gabriel Garcia Marques assim é mamão com açúcar, mas elas são boas de ouvir. Inclusive foi a resolução, né, que eu acabei chegando quando eu li O Amor nos Tempos do Cólera, porque eu acabei escutando muito mais o áudio dele do que lendo, e eu pude ver a sonoridade da escrita do Gabriel e como ela é bonita, né? Apesar de Amor nos Tempos do Cólera ser mais uma novelinha, né? Se os autores da Globo aí tivessem essa liberdade criativa de colocar coisas bem absurdas, bem pesadas assim, seria Amor nos Tempos do Cólera, né? A gente vai acompanhar a história de um homem que era fascinado, desesperado por uma mulher de uma forma bem doentia, vou falar a verdade pra vocês. E ele espera, ela casa com outra pessoa, vive a vida dela, feliz e tal, com o marido dela, e ele espera o marido dela morrer depois que eles estão bem velhinhos, para poder realizar o sonho da vida dele de namorar a moça, sabe? É um negócio assim muito estranho, mas enfim, a gente vai acompanhar também. O Gabriel tem essa dinâmica assim de novelinha, de relações pessoais, assim, de coisas do dia a dia, nenhum plano de fundo assim grandioso, apesar do Amor no Tempo do Cólera ter o cólera de fundo, mas é bem de fundo mesmo, você nem. Eu acho que só dá pra ver assim no final que tá acontecendo isso. E os 100 Anos de Solidão também tem a parte, né, das guerras ali, mas enfim, a gente fica sabendo, entrando nesse mundo assim, bem pouco. É bom porque como é literatura fora do eixo, a gente acaba vendo aspectos históricos de outro país, e é indispensável, assim, eu acho que é um livro que a gente tem que ler, né, para poder dizer que realmente lê literatura, mas não são definitivamente o tipo de leitura que eu vou, nossa, meu Deus, amei ter lido, mas foi difícil ler. Depois eu fui para os livros franceses, né? Então eu li O Fantasma da Ópera e li também As Vitoriosas. Os dois livros eu gostei muito. As Vitoriosas, ele pega uma história principal de guia e vai contando a história de várias mulheres que precisaram do Exército da Salvação ali para ter uma vida digna. E são histórias muito bacanas, são bem curtinhas. Às vezes eu sinto falta de ter aprofundado mais em algumas histórias, quando a história que guia a gente da personagem principal eu acho que é a mais fraca. E O Fantasma da Ópera, eu amei esse livro, foi assim um clássico que, nossa, achei maravilhoso. É a história de uma moça que ela sonha muito em cantar, né? E aí ela vai sendo meio que perseguida por esse rapaz aí, desse fantasma da ópera, que ele começa dando aulas de canto pra ela e depois vai ficando um negócio bem absurdo. E eu acho que o mais interessante é a gente conhecer a Ópera de Paris e como ela é complexa. No final, eu fiquei pesquisando horrores sobre a Ópera de Paris. Então é um livro excelente que eu recomendo muito. Os dois, na verdade, porque você também acaba conhecendo um pouco sobre a França atual, já que
em As Vitoriosas, eles fazem bastante links com literatura contemporânea, com coisas mais atuais, assim, e com a história, né, da França, realmente, que fazem a gente se sentir um pouco naquele país. Aí depois disso eu passei para este livro aqui, do Joe Dicker, que é da Suíça. E a melhor parte desse livro, realmente, é ele ser ambientado na Suíça e a gente curtir toda a história, naquele ambiente suíço e tal, e se sentir no país. Porque a história mesmo, assim, eu tenho uma grande ressalva, assim, para livros longos. Eu sempre acho que os livros longos, às vezes, nossa, acabam que você não sente que você tá andando muito, a história demora a engrenar, assim, no início, porque você demora a conhecer os personagens, tem toda uma parte muito, eu acho que poucos livros se beneficiam quando eles são muito longos, principalmente por esse início, assim, de que você ainda não se identifica, não se importa tanto com os personagens e com o ambiente, e eles demorarem muito para fazer essa introdução aí. E o Enigma do Quarto 622 tem um grande problema de ser um livro de mistério e que ele não quer lhe entregar pistas. Ele fica o tempo todo dizendo pra você que você vai saber quem é o culpado no capítulo seguinte, e você sabe pelo tamanho do livro. Quando tá assim, sei lá, na metade, ele já vai estar dizendo que você vai saber o que aconteceu no quarto, você vai saber quem matou. Só que ele fica te enrolando, contando um monte de coisa bizarra. E no final, gente, eu não vou contar o final, mas assim, é final de Scooby-Doo, entendeu? Fiquem aí com um questionamento. Achei um livro fraquíssimo. Eu acho que livro de mistério, para ele não te entregar tudo de bandeja e ter realmente alguma coisa que lhe deixe presa, mas ao mesmo tempo você não se sinta tão idiota assim, tão palerma de meu Deus, você já podia ter contado isso, não precisava te enrolando assim. Ele realmente precisa ser mais curtinho, né? É tanto que a Agatha Christie tá aí, fazia livros sucintos mas eu li aí pra vocês verem que eu não tenho preconceito com homens brancos. Outro livro que eu li fora desse eixo foi o da Argentina, Mariana Enríquez, Nossa Parte da Noite, que eu fiz também um vídeo só pra ele, né? Ele é um livro meio de terror, horror ali, se passa na Argentina ali, é maravilhoso. E eu acho que vai ter continuação. Eu senti, assim, que ele ficou devendo pra gente umas explicações. Então, eu acho que pode ser que a Mariana um dia faça uma continuação dele, muito bom. Assistam vídeos que eu falei, o vídeo que eu deixei sobre ele aqui. Outro livro que eu li esse ano, Pachinko, que é um livro coreano maravilhoso. Ele vai contar a história da Sunja, né? Acho que se fala assim o nome dela. E ele tem essa parte histórica, né? O contexto histórico significa muito para o personagem. Então a gente vai pegar ali desde da entrada do Japão ali na Coreia, né? O colonialismo japonês ali em cima da Coreia, como depois, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e até e posterior a isso, você entende um pouco da dinâmica, né? A gente tem muita ideia de que todo oriental é igual. E, na verdade, eles têm também as disputas deles internas ali. A Coreia, por exemplo, sofreu muito com o Japão. O Japão teve esse imperialismo sobre ela muito forte. E a gente entende um pouquinho do que aconteceu a partir desse livro, né? É um livro imperdível. Tem uma série, eu acho que é na Apple TV Plus, do Pachinko. Eu só assisti o primeiro episódio. Eu gostei, mas assim, um livro muito pesado. E eu não estava ainda muito pronta para assistir uma série tão pesada. Mas recomendo muito, vocês vão gostar. A gente vai acompanhar a família aí da Sunja a partir de várias coisas que acontecem na vida dela. Outro livro que eu li foi o livro cubano, que eu não sei onde que ele tá, chamado Cachorro Velho. Eu amei esse livro, ele é muito sensível. Ele vai falar sobre um escravo, né, um cachorro velho, um escravo cubano, que chegou na velhice e ele tem vários questionamentos na cabeça dele. A gente vai mesmo entrando na cabeça dele e vendo as coisas que vai acontecendo. É bem poético, é bem triste pela situação, mas eu recomendo muito também esse livro, vale a pena ler. Eu li outro livro colombiano, né, porque os do Gabriel Garcia Marques o Gabriel Garcia Marques é colombiano. Eu li A Cachorra, da Pilar Quintana também. Eu gostei muito, inclusive é mais meu tipo de livro. Ele também descamba ali para um horror, né? Uma mulher que ela não pode ter filho e ela acaba adotando essa cachorra e vai ficando uma coisa meio doentia. Mas eu recomendo muito também a leitura curtinho e é uma leitura mais contemporânea. Aí eu estou lendo e pretendo terminar antes do final de dezembro As Boas Mulheres da China, da Xin Han. É um livro de realidades, né? A Xin Han, ela foi uma repórter e aí ela recebeu várias coisas sobre
né, mulheres chinesas, assim, vários depoimentos de mulheres chinesas, e aí quando ela se muda pra Europa, se eu não me engano, ela consegue compilar todas essas histórias e faz esse livro. É bem pesado, assim, eu já posso dizer que é uma das melhores leituras do ano, mas é difícil de ler, e são vários, como se fossem vários continhos, ela vai falando de várias histórias, eu tô ali já quase terminando, e já recomendo muito, ela escreve muito bem, você fica super imerso ali, presa naquele conto, e vale muito a pena. Além de ser uma cultura diferente, a gente realmente ali imergir naquela cultura, mesmo que seja na pior parte dela. Aí, antes disso, eu li livros que são alemãos, né, na língua alemã. Eu também não sei onde tá, porque vou me mudar, né, tem muita coisa na caixa já. Mas eu li na Colônia Penal, também fiz vídeos só sobre ele aqui. E gostei muito, amei. A primeira leitura eu achei que ficou faltando, tinha dado 3. E na segunda leitura deu um 5, porque eu acho que o Kafka ali arrasou, entendeu? Tava vendo à distância tudo que acontece no mundo até hoje, né? Da gente começar a fazer barbáries, assim, na nossa própria realidade, e aquilo virar um show. E quando a gente vai para outra realidade, ou quando alguém vem para nossa realidade, que percebe a doença, né? Quão doentio que a gente está, que a nossa sociedade é. Então, eu acho maravilhoso, recomendo muito. Terminei um livro russo, né? Que foi Ana Karenina, logo no comecinho do ano, né? Eu comecei a ler ele no final de 2022, terminei ele no começo de 2023. Eu gosto muito, é um livro que foi crescendo pra mim. Eu tinha até falado que eu não sou grande fã do Tolstói, porque ele fala de dinâmicas familiares mesmo, né, com essa coisa mais antiga e tal, com esses vínculos familiares mais antigos, mas, como eu falei, a construção de personagem dele são maravilhosos. As personagens femininas dele são muito complexas, e apesar de saber que o Tolstói não gostava da Ana Karenina, assim, que provavelmente ele escreveu Ana Karenina para ser uma pessoa uma lição de moral do que não fazer. Na verdade, ele escreve tão bem que, na perspectiva que a gente tem hoje, o que eu consegui compreender, pelo menos, é como a sociedade é cruel com as mulheres, né, e como sempre foram. E, na verdade, a Ana Karenina é uma personagem para mim que amou demais e fez tudo pelo amor que ela nutriu. E é isso, gente. Eu só amo a Ana Karenina e sinto muito pelas coisas que aconteceram com ela. Leiam, é maravilhoso. Isso tudo pra dizer que é maravilhoso. E ainda li Pátria no mês passado, que é um livro espanhol, né, escrito por um espanhol, que fala sobre ali a nacionalidade basca, o território basco, e, né, as incursões do ETA ali no território, e quanta dor aquilo causou por causa dos atentados terroristas entre os próprios bascos. Essas foram as minhas leituras. Se eu falei todos, eu falei 10, né? Então a meta era 12, ficaram faltando 2. Eu planejava ler pelo menos mais um, e eu queria ler algum do continente africano, né? Tinham 2 da tag que estavam na minha lista, que era o Menino Mamba Negra e um que tinha uma capa de um trem. Esse aqui. E tinha também um fininho da Chimamanda, porque eu já tinha lido As Alegrias da Maternidade dela, que eu amo. E esse pequenininho eu achei que eu fosse conseguir ler, mas infelizmente eu quase não tô conseguindo fazer vídeos. Então, vão ser esses os meus livros, provavelmente, lidos fora do eixo de língua inglesa neste ano 2023, e já estou super feliz. Foi um dos anos que eu mais li na minha vida. Eu acho que foi o ano que eu mais li na minha vida, porque na época que eu era adolescente, que eu lia muito, eu acho que eu li tantos livros, assim, o ano inteiro. Eu acho que eu tinha aquelas coleções de 12 clássicos que eu lia ali numas férias, mas durante o ano escolar eu devia ler, sei lá, livro paradidático, assim, um por semestre, né? Então eu não lia essa quantidade de livros que eu li esse ano, e eu consegui resgatar novamente o amor por escutar histórias de outras pessoas, escutar outros mundos, outras coisas. Consegui também começar a apreciar mais os livros. Eu acho que depois que você começa a ler vários, assim, você começa a realmente apreciar mais algumas literaturas que outros. Alguns livros vão crescendo, outros vão descendo na sua mente. É muito interessante, né? É muito bom. Eu sempre gostei de escutar histórias, e foi muito bom reviver isso também. O próximo vídeo será do balanço dos livros que eu li em língua portuguesa, PTBR Brasil. Minha meta também é não ler 12. No próximo vídeo vocês vão saber se eu consegui e o que eu achei dos livros que eu li. Beijos e até a próxima.